Imagine um túnel de 50 quilômetros de extensão, construído sob o mar, conectando dois países e desafiando os limites da engenharia. Uma obra bilionária, celebrada como um dos maiores marcos da infraestrutura moderna, mas também cercada por polêmicas, custos exorbitantes e problemas inesperados. O túnel do Canal da Mancha prometia revolucionar o transporte entre o Reino Unido e a Europa. Mas o que aconteceu para que essa promessa se tornasse uma grande frustração para muitos? Antes de entrarmos nessa história, já sabe, né? Pegue seu café e se acomode, porque essa viagem vai ser cheia de surpresas. No final da década de 1980, quando teve início a construção do túnel do Canal da Mancha, a então primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, classificou o projeto como um dos avanços mais empolgantes e promissores da Europa. Sua empolgação era compreensível. A ideia de conectar o Reino Unido ao continente europeu era um sonho antigo, que datava do século XIX e, finalmente, estava se tornando realidade. O custo da obra, no entanto, foi muito além das estimativas iniciais. O orçamento original previa um investimento de 5 bilhões e 500 milhões de libras, mas, ao final, o montante chegou a impressionantes 9 bilhões. Em valores ajustados para os dias atuais, esse número equivale a 22 bilhões e 600 milhões de libras, ou 28 bilhões e 500 milhões de dólares. No entanto, os desafios financeiros não foram os únicos problemas enfrentados. Afinal, o que realmente deu errado com o túnel do Canal da Mancha? É sobre isso que vamos falar hoje, mas antes, preciso preparar um café. E só um lembrete sutil para você não esquecer de fazer aquela ação importante aqui abaixo do vídeo. E claro, obrigado, você sabe pelo quê. Para entender por que algumas pessoas veem a construção do túnel com certa frustração, é essencial analisar mais de perto suas características. Conhecido como Eurotúnel, ele recebeu esse nome por atravessar o Canal da Mancha. Com uma extensão de 50 quilômetros, sua construção ficou sob a responsabilidade de um consórcio formado por 5 empresas britânicas e 5 francesas. O projeto levou cerca de 6 anos para ser concluído e, em 1994, o túnel foi oficialmente inaugurado. Mais do que um marco na engenharia, essa obra estabeleceu uma ligação terrestre entre o Reino Unido e a França. E não foi apenas mais uma fronteira. O túnel proporcionou uma conexão ferroviária direta entre a cidade de Folkestone, no condado de Kent, no Reino Unido, e Calais, na França. Os shuttles são responsáveis pelo transporte de automóveis e caminhões entre os terminais de Folkestone, no Reino Unido, e Calais, na França. A cidade de Calais está localizada a aproximadamente 3 horas de carro de Paris, enquanto Folkestone fica a cerca de 1h30 de Londres. Essa rota ferroviária representa a única ligação permanente entre a ilha da Grã-Bretanha e o continente europeu. Em seu ponto mais profundo, o trajeto atinge 75 metros abaixo do leito marinho e 115 metros abaixo do nível do mar. Além disso, o túnel possui a seção submersa mais extensa de qualquer outro túnel no mundo e ocupa a 3ª posição entre os túneis ferroviários mais longos já construídos. Os trens que passam por lá podem atingir uma velocidade máxima de 160 km por hora. No ano de 2017, mais de 21 milhões de passageiros utilizaram o túnel do Canal da Mancha, divididos principalmente entre os serviços de transporte de veículos operados pelo Le Shuttle e os trens de alta velocidade Eurostar. No que diz respeito ao transporte de cargas, cerca de 22 milhões e 500 mil toneladas atravessaram o túnel, sendo que 95% desse volume foi movimentado por 1 milhão e 600 mil caminhões transportados pelos shuttles, enquanto o restante foi levado por mais de 2 mil trens de carga. Atualmente, a Eurotunnel administra a operação do túnel sob concessão dos governos britânico e francês, concessão essa que permanecerá válida até o ano de 2086. A propósito, já imaginou se seria possível enxergar o fundo do mar durante a viagem? Infelizmente, a resposta pode ser um pouco frustrante. Ao atravessar o túnel a bordo do Eurostar, não há qualquer visibilidade do oceano. Ao olhar pela janela, tudo o que se vê é o próprio reflexo no vidro, uma vez que a escuridão no exterior é total. No máximo, é possível distinguir as paredes do túnel, construídas com concreto reforçado, mas certamente essa não é a paisagem que muitos esperam. Deixando de lado as reflexões poéticas, vale a pena entender como uma obra dessa magnitude foi realmente construída, pois escavar abaixo do oceano é um desafio impressionante.
A ideia de construir um túnel atravessando o Canal da Mancha foi proposta pela primeira vez no ano de 1802. No entanto, naquela época, a concepção enfrentou forte oposição da política e da imprensa britânica, motivada pelo receio de que tal estrutura pudesse comprometer a segurança nacional. Afinal, ao longo da história, a relação entre o Reino Unido e a França nem sempre foi harmoniosa. Mesmo assim, os projetos idealizados no século XIX eram impressionantes para o período. Um deles sugeria a criação de uma ilha artificial no meio do canal, onde os trens fariam a troca dos cavalos responsáveis por puxar as carruagens. Décadas depois, começou-se a cogitar a escavação de um túnel propriamente dito, e já no final daquele século, houve tentativas de concretizar essa ousada iniciativa. No entanto, as forças militares britânicas intervieram, temendo que o túnel pudesse se tornar uma via estratégica para uma eventual invasão inimiga. Somente após décadas de discussões, avanços tecnológicos e a consolidação da aviação como principal meio de transporte é que os governos e os militares dos dois países chegaram a um consenso. A hesitação era justificável, afinal, o túnel do canal representava um desafio de enorme complexidade. Além da gigantesca dificuldade de engenharia envolvida na construção de um túnel submerso com aproximadamente 64 quilômetros de extensão, o caráter transnacional do projeto e as frequentes mudanças políticas nos dois países tornaram o processo ainda mais complicado. Foram necessários 25 anos de negociações até que, finalmente, as conversas se convertessem em ação. Com equipes operando simultaneamente em ambos os lados do canal, 11 enormes máquinas escavadoras começaram a perfurar a marga calcária para formar não apenas um, mas 2 túneis ferroviários, além de um túnel adicional destinado a serviço. No auge da obra, cerca de 15 mil trabalhadores estavam envolvidos no projeto, e os custos diários ultrapassavam 3,5 milhões de dólares. No entanto, não bastava investir quantias colossais e mobilizar milhares de pessoas. Para que o túnel se tornasse realidade, era essencial um conhecimento detalhado sobre topografia e geologia. Em outras palavras, era necessário saber exatamente onde e como escavar para garantir que a estrutura fosse viável e segura. Além disso, havia pouquíssima experiência prévia que pudesse servir de referência. Na época, o único túnel subaquático comparável era o Seikan, no Japão, inaugurado em 1988. O risco envolvido na construção era gigantesco. Os trabalhadores literalmente escavavam sob o mar, e um erro na análise do solo poderia resultar em um colapso catastrófico, com água invadindo a estrutura. Felizmente, o projeto foi concluído com êxito, superando todos os desafios e tornando realidade um dos feitos de engenharia mais impressionantes do século XX. Durante a construção do túnel, o solo escavado foi reaproveitado para criar uma reserva natural, batizada de Samphire Hole. Essa área consiste em impressionantes 4.900.000 metros cúbicos de giz, que se erguem acima das icônicas falésias brancas de Dover. Apesar de ser um benefício ambiental significativo, a criação da reserva foi apenas um efeito colateral positivo do projeto. Mas então, por que o Reino Unido tem ressalvas em relação à construção do túnel? Para entender essa insatisfação, é necessário analisar o funcionamento das travessias de fronteira terrestre. Embora o túnel estabeleça uma conexão direta entre o Reino Unido e a França, ele faz parte de uma extensa rede de transporte que ultrapassa esses dois países. Essa rede abrange rotas diretas e indiretas de alta velocidade que interligam 6 nações: Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e, mais recentemente, Suíça. À primeira vista, isso parece extremamente vantajoso, certo? E de fato é. Além disso, um acordo entre Bélgica, França, Holanda e Reino Unido determina que, em algumas rotas que cruzam o Canal da Mancha, os controles de fronteira sejam realizados antes do embarque no trem, em vez de após a chegada ao destino. Vale lembrar que Bélgica, França e Holanda são integrantes da União Europeia e fazem parte da área Schengen, onde não há controle de fronteiras internas. Isso significa que, normalmente, não é necessário apresentar passaporte ou identidade ao viajar entre esses países. O Reino Unido, por outro lado, nunca aderiu ao espaço Schengen, mesmo enquanto ainda era membro da União Europeia. No entanto, para tornar as viagens entre a área Schengen e o Reino Unido mais ágeis, foi implementado um sistema de controle de fronteira antecipado. Na prática, isso significa que na França, há postos de controle britânicos que realizam a verificação de documentos antes da partida, enquanto no Reino Unido existe um posto de controle francês. Esse sistema torna o processo de travessia muito mais rápido e eficiente
eficiente em comparação aos métodos tradicionais. No entanto, há um ponto delicado: a imigração ilegal. A ausência de fronteiras internas na área Schengen facilitou a circulação de pessoas de diferentes nacionalidades até a costa francesa, onde se depararam com uma fronteira rigorosa entre o Reino Unido e o restante da Europa. Esse cenário inevitavelmente resultou em um aumento nos casos de imigração ilegal, o que se tornou uma preocupação central para as autoridades britânicas. No ano de 2000, ajustes tornaram-se necessários devido a uma crescente preocupação do Reino Unido com a chegada de passageiros do Eurostar sem a documentação exigida. Durante anos, um número significativo de viajantes desembarcava no país sem os papéis adequados, resultando em muitos pedidos de asilo logo na chegada. Para se ter uma ideia da escala do problema, apenas na segunda metade daquele ano, aproximadamente 4.000 passageiros chegaram à estação London Waterloo sem a documentação correta. A dificuldade de controle nessas situações era evidente. Diferentemente dos aeroportos, as estações de trem não possuem a mesma estrutura de fiscalização, tornando inviável aplicar os mesmos procedimentos de verificação. Esse problema se intensificava na estação Lille Europe, onde o design das plataformas de chegada impedia um monitoramento eficaz. Como consequência, a polícia de fronteira francesa conseguia inspecionar apenas cerca de 11% dos passageiros provenientes de Londres. Essa vulnerabilidade transformou o Eurostar na opção mais acessível para a imigração ilegal entre a França e o Reino Unido, tornando-se um caminho amplamente explorado. O esquema ficou tão conhecido que passou a ser chamado de Lille Loophole, brecha de Lille. A falha ocorria especialmente nos trens Eurostar que partiam de Bruxelas para Londres, fazendo paradas em Lille ou Calais. Passageiros que embarcavam em Bruxelas com destino a Lille viajavam dentro do espaço Schengen, sem necessidade de passar pelo controle de fronteira. Dessa forma, as autoridades belgas não permitiam que os oficiais da Força de Fronteira do Reino Unido, que operavam na estação Bruxelas-Midi, verificassem os documentos desses viajantes, algo totalmente legal dentro das regras estabelecidas. O conflito entre autoridades atingiu um ápice em 2011, quando a polícia belga quase prendeu oficiais britânicos por tentarem inspecionar documentos de passageiros que consideravam suspeitos. Enquanto isso, no mesmo trem, aqueles com bilhetes para o Reino Unido passavam pelo controle de saída do espaço Schengen e pela checagem de entrada no Reino Unido antes de embarcar. Essa lacuna permitia que alguns passageiros comprassem bilhetes para Lille ou Calais, evitassem a fiscalização e simplesmente continuassem no trem até Londres. Assim, conseguiam entrar no Reino Unido sem grandes obstáculos e, ao desembarcar, solicitavam asilo. Quando a falha foi descoberta, em dezembro de 2011, a Eurostar suspendeu temporariamente a venda de passagens para a rota entre Bruxelas e Lille, mantendo apenas passes de temporada. Mais tarde, as vendas foram retomadas, mas com restrições. Os bilhetes passaram a ser limitados a apenas 3 trens por dia. Essa medida visava garantir que o número de passageiros desembarcando correspondesse exatamente ao total de passagens emitidas. Para reforçar a segurança, funcionários realizavam verificações de bilhetes antes da chegada a Calais, garantindo que aqueles sem um bilhete válido para o Reino Unido desembarcassem. Além disso, os oficiais da Força de Fronteira Britânica passaram a inspecionar os documentos dos viajantes assim que chegavam à estação St. Pancras International, em Londres. Como resposta definitiva, as autoridades implementaram um novo sistema para eliminar a brecha. Passageiros com destino a Lille ou Calais passaram a embarcar em uma área separada dentro da estação Bruxelas-Midi e viajar em um vagão exclusivo, monitorado de perto por agentes de segurança. Dessa forma, tornou-se impossível que passageiros sem um bilhete válido para o Reino Unido seguissem viagem além de seu destino previsto. Embora o erro tenha sido corrigido, ou pelo menos tenha havido um esforço nesse sentido, a questão está longe de estar completamente solucionada. Ainda há indivíduos tentando ingressar no Reino Unido, driblando a fiscalização das fronteiras, o que não é uma tarefa fácil, considerando que se trata de uma ilha. Para chegar até lá, existem apenas 3 alternativas: por mar, por terra ou pelo ar. No que se refere à entrada ilegal no país, a opção aérea é eliminada de imediato. Os controles são extremamente rigorosos, tornando praticamente inviável embarcar sem a documentação exigida. E quanto à ideia de se segurar do lado de fora de um avião, a menos que você possua as habilidades de Tom Cruise, essa é uma escolha catastrófica. Existe a alternativa marítima, que de fato é utilizada, mas não é o foco deste vídeo. Resta, portanto, a rota terrestre.
E há apenas uma, o túnel do Canal da Mancha. Muitos tentam utilizá-lo. Embora o Eurotúnel não seja um trajeto simples, ele representa uma oportunidade para aqueles determinados a alcançar o Reino Unido. Desde os conflitos nos Balcãs, na década de 90, o número de pessoas que chegam a Calais com a intenção de atravessar ilegalmente o túnel só tem aumentado. Alguns tentam embarcar clandestinamente em caminhões ou trens de carga, enquanto outros simplesmente tentam entrar em um trem na estação francesa. Naquele período, invasões de imigrantes eram eventos frequentes no Eurotúnel. O método mais comum consistia na tentativa de acessar a área do terminal para se esconder dentro, abaixo ou sobre um caminhão. O Eurotúnel, contudo, possuía apenas um sistema básico de cercas, projetado para impedir a passagem de animais, sem qualquer previsão de que pessoas pudessem tentar atravessá-lo ilegalmente. Ninguém imaginava que algumas delas chegariam ao ponto de caminhar pelo túnel a pé. Sim, isso aconteceu. Diante desse cenário, as autoridades reforçaram rapidamente a segurança na região. Foram erguidas cercas ao redor da área, primeiro com uma barreira dupla e, posteriormente, com uma terceira linha de proteção. Além disso, o sistema foi equipado com sensores infravermelhos conectados ao sistema de monitoramento e cercado por arame farpado, tornando a travessia clandestina ainda mais difícil. No calor do verão de 2001, o grupo Eurotunnel deu início à operação denominada Stop and Search. Como parte dessa iniciativa, a empresa reforçou as cercas com cabos de aço praticamente impossíveis de cortar, instalou portões nas pontes que davam acesso às plataformas e ampliou sua equipe de segurança com a contratação de 60 novos guardas. O custo total dessas medidas atingiu 4 milhões e 700 mil dólares. Mas adivinhe, todo esse investimento não impediu as tentativas de travessia pelo túnel. O que aconteceu, na verdade, foi que cada incursão se tornou ainda mais arriscada e desafiadora. Com as invasões persistindo, as tensões se acirraram tanto na região quanto entre Paris e Londres. Em 2016, um novo acordo foi firmado, resultando na construção de novas barreiras, no reforço das já existentes, na limpeza de uma área de 1 milhão de metros quadrados para facilitar a vigilância e até mesmo na inundação de determinados locais para criar obstáculos naturais de água. Pouco antes disso, em julho de 2015, ocorreu uma das maiores tentativas de travessia ilegal pelo túnel. Cerca de 2.000 pessoas tentaram invadir o terminal do Eurotunnel em Calais, buscando chegar ao Reino Unido. Sim, a grande maioria deseja entrar no país, não sair dele. Um porta-voz da empresa relatou que várias pessoas ficaram feridas durante a investida, mas não forneceu detalhes. Contudo, ferimentos não são o pior risco enfrentado por quem tenta cruzar a fronteira de maneira clandestina pelo túnel. Naquele mesmo verão de 2015, pelo menos 8 pessoas perderam a vida em sua tentativa de alcançar o território britânico pelo Canal da Mancha. Infelizmente, essa tragédia não foi um episódio isolado. No lado francês, a extensa área do Eurotúnel cobre mais de 650 hectares, formando um anel ferroviário que se estende para o norte e para o oeste, até encontrar a costa rochosa da região de Calais. O terminal de embarque para caminhões e automóveis está localizado na comuna de Coquelles, enquanto a entrada do túnel em si fica um pouco mais adiante, em Sangatte. É nessa área que os trens precisam reduzir a velocidade antes de adentrar o túnel. E é justamente nesse momento que algumas pessoas arriscam suas vidas tentando embarcar clandestinamente. Agora, imagine o perigo dessa tentativa. A queda de um trem em movimento pode ser fatal, sem mencionar que algumas partes da composição são eletrificadas, representando o risco de um choque mortal. Ainda assim, muitos persistem em tentar. Houve um período em que a situação se tornou tão alarmante que a administração do Eurotúnel começou a distribuir panfletos em diversos idiomas, alertando sobre os perigos extremos dessa travessia ilegal. Mas, mesmo assim, o problema persistiu. No final de setembro de 2015, o sindicato CGT Eurotunnel encaminhou uma carta às autoridades, expondo a angústia dos maquinistas. No documento, eles declaravam que já não suportavam exercer suas funções sob um nível tão elevado de estresse, ansiedade e medo. As tentativas de cruzar a fronteira se tornaram tão frequentes que muitos condutores passaram a viver com o receio constante de atropelar alguém. Imaginar a tensão de trabalhar sob essa ameaça constante é angustiante. Saber que, a qualquer instante, você pode se tornar responsável, ainda que involuntariamente, por uma tragédia. Mas o mundo está em constante transformação e mudanças continuam ocorrendo.
Recentemente, a empresa responsável pela operação do túnel, Getlink, anunciou que novas verificações de fronteira estariam prontas em breve. Essas mudanças foram programadas para entrar em vigor em outubro de 2024. O novo sistema de entrada e saída exigirá que os viajantes britânicos que ingressam na União Europeia registrem seus dados biométricos, substituindo o tradicional carimbo de passaporte. Para isso, serão disponibilizados quiosques especializados para o cadastramento dessas informações. A Getlink, anteriormente conhecida como Eurotunnel, investiu aproximadamente 88 milhões de dólares na construção de uma nova área de controle em Folkestone, equivalente ao tamanho de 1,5 hectares. Nesse espaço, os viajantes terão seus rostos escaneados e suas impressões digitais coletadas. A estimativa da empresa é que esse novo procedimento adicione cerca de 5 minutos ao tempo de viagem de cada veículo, dependendo do número de passageiros. No entanto, a longo prazo, a medida deve contribuir para aumentar a eficiência e a capacidade do sistema. Apesar dessas inovações, muitos especialistas ainda consideram o Eurotúnel um empreendimento que ficou aquém das expectativas. 3 décadas se passaram desde que a rainha Elizabeth II e o então presidente francês François Mitterrand inauguraram oficialmente o túnel sob o Canal da Mancha. Talvez este seja o momento ideal para reavaliar seu impacto, e é exatamente isso que os analistas têm feito. De acordo com especialistas, o Eurotúnel permanece como um exemplo de promessas não cumpridas no que diz respeito à conexão ferroviária direta entre o Reino Unido e o restante da Europa. Isso porque, embora os últimos 30 anos tenham testemunhado uma revolução no setor de transportes, a maior transformação ocorreu na aviação e não nas ferrovias. Atualmente, cerca de 20 milhões de passageiros utilizam o túnel anualmente, seja por meio de veículos particulares ou dos trens de alta velocidade Eurostar, que conectam Londres a Paris, Bruxelas e Amsterdã. No entanto, esse número representa apenas uma fração insignificante da quantidade de pessoas que optam por viajar de avião entre o Reino Unido e o continente. A única maneira de transformar a ferrovia em uma alternativa realmente viável e competitiva seria reduzir os custos e permitir a entrada de novos operadores de baixo custo no mercado. O projeto inicial previa que trens partiriam de cidades como Glasgow, Edimburgo, Leeds, Manchester, Birmingham, Cardiff e Plymouth, diretamente para Paris e Bruxelas. Foram investidos recursos consideráveis na modernização da infraestrutura e na aquisição de novas composições para viabilizar esse plano. No entanto, até hoje, nenhum trem partiu da Europa para o Reino Unido vindo de qualquer lugar que não fosse Londres. A grande questão permanece: por quê? Existe realmente espaço para mais uma empresa operando no túnel do Canal da Mancha? A resposta, ao que tudo indica, é sim. Atualmente, até 12 trens por hora circulam pelo túnel em cada direção, mas esse número poderia aumentar para 16, desde que as condições adequadas sejam estabelecidas e que uma operadora mais eficiente e econômica receba autorização para operar no trajeto. Nos últimos dias, uma grande novidade tem movimentado o setor. Empresas já estão trabalhando na construção de um protótipo. Como mencionado, há uma necessidade urgente de mais trens. Para que o túnel do canal deixe de ser visto como um investimento frustrado, é essencial que um número maior de passageiros utilize o serviço. E parece que essa demanda finalmente começou a ser atendida. O CEO da Eurotunnel fez uma promessa ousada. Até o ano de 2030, cidades como Colônia, Frankfurt e Genebra estarão entre os destinos das partidas de trens saindo de Londres. Essa declaração foi feita em dezembro de 2023, e apesar do ceticismo natural, há razões para confiar na seriedade do compromisso. Jan Lerisch, executivo-chefe da Eurotunnel, destacou que a expectativa é de que novos concorrentes ingressem no mercado, quebrando o monopólio do Eurostar e dobrando o número de rotas diretas entre o Reino Unido e a Europa continental. Desde a inauguração do túnel, há 3 décadas, o Eurostar dominou sozinho essa fatia do mercado, o que resultou em tarifas elevadas e pouca atratividade para os passageiros. Esse cenário, no entanto, parece estar prestes a mudar. A Getlink, empresa responsável pelo túnel do canal, destinou 52 milhões de dólares para incentivar a entrada de novas operadoras entre 2025 e 2030. O foco está em destinos que já possuem uma demanda consolidada no setor aéreo e que possam ser atendidos por trens diretos saindo de Londres em um tempo razoável.
As 3 cidades no topo da lista são Colônia, Frankfurt e Genebra. É verdade que apenas Colônia se encaixa no limite de 640 quilômetros, correspondente a 4 horas de viagem, enquanto Frankfurt e Genebra exigirão 850 quilômetros em 5 horas e 900 quilômetros em 5 horas e meia, respectivamente. No entanto, essa diferença não deve ser um grande obstáculo. A ampliação da malha ferroviária será acelerada, reduzindo o tempo necessário para viabilizar novas rotas de 10 para 5 anos. Com isso, o serviço estará disponível para os passageiros muito mais rapidamente do que o habitual, beneficiando todas as partes envolvidas. Afinal, um aumento na quantidade de usuários se traduz em uma receita significativamente maior para o Eurotúnel. Todos os indícios apontam para a entrada de um novo concorrente no setor. A linha de alta velocidade HS1, que conecta Londres ao túnel do canal, opera atualmente com menos da metade de sua capacidade. O principal entrave, no entanto, está na falta de infraestrutura nas estações ferroviárias, tanto para acomodar os passageiros, quanto para oferecer espaços adequados para o estacionamento e manutenção dos trens durante a noite. Além disso, o terminal internacional da estação St. Pancras, em Londres, já está operando no limite de sua capacidade. No entanto, Lerich assegura que medidas estão sendo adotadas para superar esses desafios. Uma das possibilidades analisadas é o uso de novas tecnologias para otimizar a utilização do terminal e aumentar sua eficiência. Por fim, o nome do novo competidor já foi revelado: Evolyn. A empresa planeja lançar seus serviços ferroviários através do Canal da Mancha a partir de 2025 e afirma contar com o apoio de parceiros estratégicos do Reino Unido e da França, tanto no setor industrial quanto no financeiro. Agora resta apenas aguardar para ver se essa promessa se concretizará. Afinal, não falta muito para 2025.